Olá, sejam muito bem-vindos à nossa explicação de hoje. Vamos direto ao ponto, porque a base do nosso estudo é exatamente esta data, segunda-feira, 4 de maio. E o nosso tema central não poderia ser mais prático e profundo: a postura na oração. É um daqueles assuntos fascinantes que mexem na forma como a gente se comunica com o céu todos os dias, na verdade? E para ninguém se perder, o nosso roteiro de hoje vai passar de forma bem dinâmica pelos seguintes pontos. Vamos começar pelo estudo do dia 4 de maio, entender o que significa abrir o coração a Deus, falar sobre o ato físico de ajoelhar, conferir alguns exemplos bíblicos incríveis de submissão, explorar outras posturas que a Bíblia menciona e, para fechar com chave de ouro, focar na postura do coração. Então, vamos lá para a nossa primeira parte. Segunda, 4 de maio. O estudo diário. A gente sempre gosta de mostrar a nossa fonte, certo? Aqui na tela está a página do guia de estudo que alicerça a nossa análise. Tudo que vamos conversar agora, cada versículo e cada reflexão sai direto destas palavras. Ter esse texto como bússola nos ajuda a focar na mensagem central sem nenhuma distração. Seguindo em frente, nossa segunda sessão, abrindo o coração a Deus, a essência da oração. Sabe, antes da gente se preocupar com a posição em que as mãos ou os joelhos devem estar, o material traz uma citação simplesmente fantástica. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Pensa bem, quando alguma coisa dá muito errado, a gente corre para desabafar com quem? Com um amigo próximo. E quando a notícia é maravilhosa, a gente quer celebrar junto com quem a gente ama, certo? O princípio com Deus é exatamente o mesmo. A base de tudo que vamos explorar aqui parte disso, um relacionamento de extrema confiança e intimidade. E isso nos leva à seção 3, o ato de ajoelhar. Guerra espiritual e submissão. O ato físico de dobrar os joelhos tem um peso gigantesco. O texto é bem direto a dizer que ajoelhar-se logo pela manhã é, na verdade, uma declaração de guerra espiritual. A gente mostra para o inimigo, na hora, a quem a gente pertence. É uma declaração super visível logo no início do dia de que fizemos a nossa escolha por Deus. E a resposta do céu para isso é imediata. O Senhor envia seus anjos para nos guardar, bem na pegada do Salmo 91. E olha que interessante, embora a gente possa orar deitado ou sentado, o ato de dobrar os joelhos expressa uma submissão tão profunda que o nosso coração acaba se rendendo com muito mais facilidade. Corpo e espírito trabalham juntos numa harmonia perfeita. Vamos conferir isso na prática na nossa quarta sessão. Exemplos bíblicos de submissão. Pessoas que se ajoelharam. A Bíblia está cheia de exemplos absurdamente práticos, e o primeiro destaque é o de Daniel. Lá no capítulo 6, versículo 10, a palavra diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Gente, imaginem o peso dessa atitude. Ele sabia perfeitamente que aquele decreto real era uma passagem só de ida para a cova dos leões. Mesmo assim, ele manteve a postura dele inabalável. Para Daniel, ajoelhar não era um mero detalhe, era a prova máxima da lealdade exclusiva dele a Deus, custe o que custar. E claro, o nosso guia aponta para o maior exemplo de todos, registrado em Lucas 22, versículo 41, a postura de Jesus Cristo. O texto sagrado diz: "E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava." Pense nisso. No momento de maior agonia da história da humanidade, lá no Getsemane, quando o Salvador estava prestes a assumir o peso do mundo nas costas, qual foi a postura que ele escolheu para essa entrega total e incondicional ao Pai? Reverentemente de joelhos. Esse padrão que Cristo deixou ficou muito bem estabelecido na igreja primitiva, e o livro de Atos não nos deixa mentir. Em Atos 7,60, a gente vê o mártir Estevão debaixo de um apedrejamento cruel, e o que ele faz? O texto diz: pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, perdoando ali mesmo os seus executores. Em Atos 9,40, temos o apóstolo Pedro diante da morte de Tábita. A Bíblia relata que ele pôs-se de joelhos e orou, pouco antes daquele milagre incrível da ressurreição. E em Atos 20:36, vemos o apóstolo Paulo numa despedida super comovente com os líderes de Éfeso, onde ele pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Fica muito evidente que, naqueles momentos de enorme gravidade e peso espiritual, os pioneiros da fé iam direto para o chão. Mas vamos ampliar a nossa visão na seção 5, outras posturas bíblicas. Em pé, sentado e prostrado.
É super importante a gente entender que a Bíblia ilustra uma diversidade enorme de posturas que são totalmente aceitáveis. Orar em pé era algo bem comum. A gente vê isso até na parábola de Jesus sobre o fariseu e o publicano, lá em Lucas 18. Orar sentado também tem base. Em 2 Samuel 7,18, lemos: Então entrou o rei Davi e sentou-se perante o Senhor e disse. E ainda temos a postura de estar totalmente prostrado, com o rosto encostado na terra, que aparece lá em 1 Reis e também no Evangelho de Marcos. Essa postura de rosto no chão, historicamente falando, estava muito associada à ideia de uma submissão absoluta perante um ser infinitamente superior. O que nos traz a nossa última sessão, a postura do coração. O que realmente importa. A grande sacada da conclusão do estudo de hoje é, ao mesmo tempo libertadora e super profunda, a Bíblia não exige, de forma ditatorial, uma única posição específica para a gente orar. As posturas físicas importam? Com certeza. Elas são como um espelho do que está rolando do lado de dentro, refletindo a nossa reverência genuína. O guia até faz um desafio muito legal. Se a sua saúde física permitir, por que não experimentar ajoelhar-se na próxima oração? Observar como o corpo ajuda a mente a entrar em reverência pode transformar completamente a experiência. Mas, no fim do dia, a instrução soberana é aquela de 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. É ter a dedicação de Colossenses 4,2 e a perseverança de Romanos 12,12. Em pé, sentado no ônibus, deitado na cama ou caminhando na rua, o chamado é para manter a mente sintonizada no alto, conversando com Deus com respeito e a familiaridade que a gente tem com um grande amigo. E assim a gente fecha a nossa explicação com essa provocação, uma pergunta para ecoar na mente de todos nós e nos acompanhar durante a semana toda. Qual é a postura do nosso coração hoje? As ações do nosso corpo são demonstrações belíssimas de fé, sem dúvida, mas é a sinceridade, a humildade e a prontidão lá no fundo do espírito que mantém a nossa linha direta com o céu sempre funcionando. Que a gente possa refletir sobre isso e ajustar não só os joelhos, mas principalmente as atitudes internas, cada vez que formos falar com Deus. Um excelente e abençoado estudo para todo mundo e que essa reflexão fique viva na nossa mente, hoje e sempre.